Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico, né? É simples entender a coluna sustentáculo da verdade. Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses 2,15, olha só, Paulo falando, certo? A Bíblia não está ali, a verdade será conhecida pela Escritura. Não. A verdade será conhecida pela sola Escritura? Não. Pela igreja. Coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15, Efésios 3,10. A divina diversidade da sabedoria será conhecido pela a igreja. Ó, igreja. Não sola Escritura. Porque a sola Escritura, cano Novo Testamento, vem da pregação oral dos apóstolos. É simples entender isso. Porque não tinha igreja protestante. Ali, sobre ti, Pedro, Mateus 18, 16, 18, 19, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Voltando, sobre essa pedra, João 42, não será chamado mais Simão, mas será chamado Cefa, quer dizer pedra. Aqui a gente já vemos como vai ser edificada essa igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade, sobre as pedras, segundo o 1 Pedro 2, 4 e 5. Pedro, ele é o pastor que vai pastorear. Gálatas 2,9, Paulo vai reconhecer a sua graça, o evangelho foi revelado a ele, mas ele tem que reconhecer o seu evangelho, a graça que foi revelada a ele. Gálatas 1, 11, 12 e Gálatas 2, 9. As colunas, Tiago, bispo de Jerusalém, bispo universal, bispo de Tiago, Cefa e João. Interessante. E Paulo fala para nós guardar a tradição. Tradição por quê? Que vem da igreja, do magistério. Olha só. Assim, 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firmes, ó. E conservai, ó. Assim, irmão, ficai firme e conservai, ó, a conservidade, a integridade da pregação dos apóstolos, das colunas. Ó que Paulo já está nos ensinando. Os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra certa, seja por carta nossa. Que ensinamento? Os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos, que foi ensinado oral, segundo Pedro 3,2, se eu não me engano. Olha só, aqui você já vê a integridade do ensinamento, que foi transmitido por palavras e por carta escrita, mandada para as comunidades, em sintonia com essa doutrina, com esse pastoreio, com essa doutrina, as apóstolos 2,42. Eles na doutrina dos apóstolos. Por isso que os protestantes, eles rejeitam a tradição. Um principal ponto para você conhecer a história da igreja, a verdade, a integridade é pela tradição apostólica, não tradição protestante. Já disse toda, protestante é protestar a igreja contra a igreja de Cristo, que não segue a tradição, mas eles enchem a boca. A reforma, o lema da reforma, como diz o reverendo Augusto Nicodemos ou Rafael Pablo, a reforma protestante é somente sola Escritura. Mas se você for ler a Bíblia toda, não tem somente sola Escritura que vai conhecer a verdade, não, pela igreja. Que igreja? Que segue a tradição. Que igreja? Que tem um pastor universal. Que igreja? Que é o fundamento dos apóstolos. Simples entender isso. Olha só, de acordo com a doutrina, o catecismo está ensinando. Se perde quem quer, cara. Quem quer ficar no erro, quem quer escutar esses pastores, quem quer se apartar da verdade, infelizmente, cara, estão sendo seduzidos por esses falsos mestres.
Por isso, vários Jesus diferentes, que não segue a tradição, segue somente a Bíblia. Quem surgiu primeiro? Cano Novo Testamento. Não estou falando o Velho Testamento. Cano judaico, farisaico, não. Fadado desaparecer. Caducou em Cristo. Ele não fez ministro apto para a nova aliança, que é o caminho da verdade. Não Velho Testamentário, isso é a prefiguração de Cristo. Já se concretizou, se realizou em Cristo. Que interessante. E Paulo fala aqui, ó. Filipenses, não, 2 Coríntios, ó. 3, para os amigos doutores protestantes. Aqui, ó, 3, 6. Ele que nos fez apto para ser ministro da nova aliança. Não a da letra, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ó. Olha só, a nova aliança. Por que você está... Mas a Bíblia católica é uma Bíblia adulterada, porque eles acrescentaram 7 livros. Os apóstolos usavam a Septuaginta. E os judeus usavam a Tanakh, que não tem o 7. Mas para isso a gente não interessa, cara. A nossa fé não é uma fé judaica, farisaica, cano, Velho Testamento. Se cumpriu Romanos 10:4 em Cristo, caducou. Hebreus 8:13, fadada a desaparecer. Agora, é a nova aliança. Quem são esses ministros aptos da nova aliança? Os apóstolos 2, os apóstolos que eles escolheram. A tradição, pregação oral e carta escrita por nós, que Paulo vai falar, certo? Em 2 Tessalonicenses 3, 6. Vamos aqui, ó. Catecismo, a tradição, parágrafo 80, página 34. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si inteiramente unidas em comunicação, pois provindo ambos da mesma fonte divina, foram de certo modo um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, torna presente e fecundo na igreja. Que igreja? Que segue a tradição. Que igreja? Que tem um pastor universal. Que igreja? Coluna sustentável da verdade. Que igreja? 12:28. Anunciou primeiramente os apóstolos. Atos Apóstolos 20:28 foi adquirida com sangue. Comprada com sangue. Certo? Tanto uma como a outra torna presente e fecunda na igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Olha só, de acordo com a Escritura. O catecismo, cara, é para você entender a doutrina do magistério, o fundamento dos apóstolos. Simples, é para isso a finalidade do catecismo. Para defender a nossa fé, que foi contra a reforma. Certo? Olha só. Vou encerrar esse vídeo porque eu não quero esticar muito, que já sabe a filosofia e o pensamento. Meu e minha visão. Olha só. Gálatas 3. Não, Gálatas não. 2 Tessalonicenses 3. 6, ó. O que Paulo vai falar. O que Paulo vai nos ensinar. Primeiro ele ensina ficar firme no ensinamento ensinado por nós, seja por palavra e por escrita, certo? Agora ele vai nos ensinar para nós se afastar daqueles que não seguem, aqueles que se rebelam, aqueles que só tem só a escritura, rejeita o magistério, rejeita o pastoreio, faz aquele angu, segue o que quer, pega o que quer, anuncia o que quer. Ó, 2 Tessalonicenses 3:6. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todos os irmãos que não levam a vida ansiosa, ao contrário, a tradição que de nós tedes recebido. Ó. Sabeis, 7, perfeitamente o que deves fazer para nos imitar, ó. Olha só, cara.
não temos vivido entre vós desregradamente. Olha só, cara. Como você quer ser imitador de Cristo que você se apartou da igreja de Cristo? Como vocês, protestantes, querem ser imitador de Cristo que não segue a tradição? Oral, pregação oral e escrita, carta por nós. O ensinamento foi dado aos apóstolos, que ele escolheu. Como vocês querem chegar imitador de Cristo que está em um corpo amputado da cabeça? Simples, ó. Paulo já dá dando a receita. Bíblia, Escritura, sola Escritura. E Tito, olha só, Tito 2:1, ó. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Olha só. Os apóstolos, ele tem uma doutrina. O magistério, ele tem uma doutrina. E essa doutrina, esse ensinamento que vem do magistério, irá combater a falsas doutrinas. Esses vários Jesus diferentes, 2 Coríntios 4. Ó. Tito 1:9. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, ó. Obediência. Justo, piedoso, continente, prudente, hospitaleiro. Olha só, justo, piedoso e continente, firmemente apegado à sã doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina, rebater o que contradiz. Olha só, cara. Olha o Paulo dando a receita para você refutar Augusto Nicodemos. Paulo dando a receita para você refutar Rafael Pablo. Paulo dando a receita para você refutar doutor Rodrigo Silva. Paulo ensinando você a refutar e desmascarar essas igrejas fundamento de homens. Com uma sã doutrina verdadeira. Ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Marcos 1:22. Mateus 7:28. Marcos 4:2. João 7-14. E Atos Apóstolos 2:42. E Atos dos Apóstolos 22:4. Paulo vai falar aqui para encerrar. Atos. Olha que Paulo vai falar para nós, cara. 22:4 para os amigos protestantes, né? Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Por isso que Cristo aparece a Saulo. Saulo, por que tu me persegue? Na verdade, Saulo está perseguindo os apóstolos que estão pregando essa doutrina. Que vem ensinamento pelo Emanuel. Olha só que interessante. Simples, cara, entender isso, cara. Que doutrina é essa? Está sobre essa igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ponto final. É ali que está a sã doutrina que vai combater essas igrejas de fundamento de homens. Que doutrina é essa? Linguagem da cruz. Atos Apóstolos 20:28. Olha só que Paulo vai nos alertar. 20:28, ó. Cuidai de vós mesmo e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Olha a hierarquia da igreja. Bispos. As comunidades têm bispo. Pedro, ele é o Papa Universal. Bispo universal que envia e transforma essas pessoas em bispos. Porque os apóstolos têm essa autoridade, certo, doutor? Para pastorear a igreja, ó.
de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Olha só. Sei que depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatar após si os discípulos. Vigiai e lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas e cada um de vós. Olha só. Já está deixando bem claro. Depois da minha partida vai surgir pastores, doutrina diversa e perversa, para perseguir unicamente a doutrina que foi ensinada aos seus apóstolos. Pácata fecha. Um abraço para o meu amigo Fábio Pentecoste. Cara, que loucura, né, esses protestantes. Misericórdia, cara. Cada dia surge mais. Mas é assim mesmo, cara. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Intercede por nós, ora por nós aí, que a gente precisamos de oração, cara. Salve Maria. Sempre virgem.